aqui já vem uma parte mais detalhada, que tem que ter parâmetros para que a democratização aconteça dentro desse tipo de captação da melhor maneira possível, né? Então, é preciso a gente precisa definir, de fato, um detalhe muito importante, que é a questão da não concentração, ou seja, o dinheiro ficar na mão de muitos e muita gente ficar sem nada, né? Chupando o dedo, sem tentar captar, olha, na verdade, tentar captar e não conseguir. Então, é preciso ter algumas limitações, no sentido de até onde você pode tentar captar, para que o máximo de pessoas possa conseguir o seu êxito, o seu desejo. Então, isso é o princípio da não concentração, que é exatamente isso, que vai estar sendo regulamentado aqui, que fala até, ó, é baseado no artigo 19 da lei número 8.313 de 91, ou seja, tem mais de 30 anos até que existe esse princípio, e a Lei Rouanet, ela vai estar exatamente organizando para que as coisas possam ocorrer sem nenhum tipo de pessoa, o famoso malandrão, né, se dando bem enquanto os outros não conseguem captar nada. Então ele está falando aqui, ó, se você tem uma carteira de proponente que tem vários produtos e serviços para serem captados, eles te dão um limite. E é esses limites que a gente vai ler e vai comentar a partir de agora. Por exemplo, para o empreendedor individual, que é o EI, com enquadramento microempreendedor individual, MEI, e para a pessoa física, até 4 projetos ativos, totalizando R$ 1 milhão. Para os demais enquadramentos, o empreendedor individual EI, até 8 projetos ativos, totalizando R$ 6 milhões. E para sociedades limitadas unipessoal, sociedades limitadas LTDA e demais pessoas jurídicas, até 16 projetos ativos, totalizando R$ 10 milhões. O valor aprovado para captação por projeto fica limitado em R$ 1 milhão, respeitando-se as exceções. Segundo, considera-se na carteira de um mesmo proponente a pessoa física que também se constitua como tipos empresariais aí, ou sócio das demais pessoas jurídicas, ou as pessoas jurídicas que possuam sócios em comum ou que participem do mesmo grupo empresarial. Os limites do caput não poderão ser aplicados a projetos de planos anuais e plurianuais de atividades, patrimônio cultural tombado, registrado ou de reconhecido valor cultural pela perspectiva área técnica do Ministério da Cultura, museus e memória, e aí tem mais um pouquinho aqui, mas antes a gente precisa explicar, né? Ou seja, para cada faixa de pessoa jurídica, que é o caso que está falando aqui, você tem um limite de concentração. E, olha, microempreendedor individual e microempreendedor individual mais ainda, você ter 4 projetos totais é muita coisa. Inclusive, se conseguir esse montante, você vai estar saindo de empreendedor individual e de microempreendedor individual, né? Porque você vai estar muito bem. Então, você tem outras categorias com 8 projetos ativos com 6 milhões de reais. As sociedades limitadas, 10 milhões, enfim. Você tá olhando aí, ou você que não é da área, mas por acaso esteja assistindo, diga, mas 1 milhão? 6 milhões, 10 milhões, mas é muita coisa. É exatamente isso que a gente reclama, é uma grande mamata. Não, calma. Você pode captar, por exemplo, R$ 1 milhão, mas se você tem um orçamento de R$ 1 milhão, vamos pensar também na perspectiva do impacto na economia desse projeto. Imagine um projeto de R$ 1 milhão, o quanto vai ter que contratar de matéria-prima, pessoas trabalhando, ou de matéria-prima, produtos, aluguéis, e principalmente o quanto vai estar pagando aí de impostos, sim, porque mesmo no caso aí, eu não sei se, eu acho que logo no começo também,
A lei fala que dessa vez não. Você está livre de impostos aí pagando nesse sentido. Mas o impacto o impacto na economia brasileira com um projeto desse é muito grande. Imagine 10 milhões de reais de projetos investidos. 16 projetos com um montante de 10 milhões. Oh, imagine o tanto de gente sendo empregada e essas pessoas que estão sendo contratadas, dependendo da faixa de valor do recebimento delas, também tem uma variável aí no imposto de renda ou de imposto recolhido na fonte para ser pago. Enfim, tem uma infinidade de coisas que retornam para a União, retornam para o Estado. Então, ter a possibilidade até de um microempreendedor individual, né, que é a faixa ali de CNPJ mais basiquinha, que é a minha no atual momento, por exemplo, ter a possibilidade aí de conseguir levantar esse montante, se conseguir captar, é algo extremamente benéfico para a nação, né? Ah, mas a Lei Rouanet não é um sistema perfeito. Nada é perfeito. Mas se você dá a oportunidade de até para que os níveis mais básicos ali de regime tributário também possam ter a possibilidade de captar, isso é algo a, a, a se louvar, né? Que, aliás, não é nenhum. Também aí é um montante que vinha antes desses últimos 4 anos que deram as podadas na Lei Rouanet. Então, na verdade, está resgatando valores antigos que a lei já funcionava e dando a possibilidade aí para que coisas possam acontecer. E aí, como as coisas estão se conectando, né? Primeiro, aqui ele está falando que é considerado a mesma coisa pessoa física, e se essa pessoa física tá ligada a algum CNPJ dentro de uma carteira de projetos, é só a mesma pessoa. Então tá contando aí esse número de projetos máximos que você possa captar, tá? Então é exatamente isso que ele está dizendo. E aí as exceções é justamente aos planos anuais e plurianuais das atividades, que podem exceder, logicamente, se você faz um programa de atividades de 3 anos dentro de uma instituição cultural, é lógico que você vai colocar de ano em ano algum índice maior nos valores, contando com alguma coisa nesse sentido, né? E também o patrimônio cultural, né? Projetos de registros, enfim, memórias, museus, que geralmente, pela escassez de serviço e escassez, enfim, de material, também eles vão ter um valor. Então, eles estão, entre aspas, livres nesse sentido. Aí vamos lá. Ó, parágrafo 4º. Limitado ao valor de carteira, aplica-se o valor máximo de 10 milhões de reais por projeto para o segmento teatro musical, viu? Então, teatro musical, você tem no máximo 10 milhões de reais para execução. Aí, quinto, limitado ao valor da carteira, aplica-se o valor máximo de 6 milhões de reais por projeto de inclusão da pessoa com deficiência, educativos em geral, prêmios e pesquisas, óperas, festivais, concertos sinfônicos, desfiles festivos, corpos estáveis e os espetáculos artísticos com itinerância mínima de 2 regiões, datas comemorativas nacionais com calendários específicos e eventos literários, ações de incentivo à leitura e exposições de artes visuais. Que são eventos muito naturalmente grandes, especialmente circulação, porque de uma cidade para outra, de um estado para outro, você tem valores diferentes, lógico. Então, você pode ir numa região que tá que as coisas podem ser mais baratas, e outra que o custo de vida está mais caro, então você tem essas particularidades também. E óperas, festivais, concertos sinfônicos são caríssimos pela necessidade, principalmente de mão de obra, né? De pessoas ali em volta desse tipo de projeto.
que é mais especializado, enfim, ele tem um valor diferenciado, mas tem que atingir também 6 milhões de reais. O custo per capita, ou seja, o valor por pessoa beneficiada, anexo 1 do produto, dos bens e ou serviços culturais será de R$ 300, computando-se para o custo apenas os beneficiários do produto principal. Ou seja, vamos lá, você tem um evento literário, o custo que pode ser de benefício para cada pessoa que tiver ali diretamente beneficiada nesse sentido tem que ser até R$ 300, tá? O limite definido no parágrafo 6 não se aplica aos projetos de patrimônio cultural tombado, registrado de reconhecido valor cultural pela respectiva área técnica do Ministério da Cultura, museus e memória, planos anuais e plurianuais, arquitetura, restauração de obras de arte, inclusão da pessoa com deficiência, óperas, concertos sinfônicos, desfiles festivos, educativos em geral, povos originários e tradicionais, prêmios e pesquisas, manutenção de corpos estáveis, produção de obras audiovisuais e os realizados em espaços com até 150 lugares. E aí tem essas particularidades, né? Porque são tipo de atividades que geralmente tem uma alta demanda de valores, então eles têm que ter uma particularidade nesse sentido. Artigo 7º. Para o cumprimento do princípio de não concentração, disposto no parágrafo 8 do artigo 19 da Lei 8.313 de 1900... isso aqui a gente já leu, né? Então, isso aqui a gente fala. Então, aqui, como vocês perceberam, nessa parte da instrução normativa, ele deixa uma série de parâmetros, principalmente para quem tem uma carteira de projetos para captação na lei, que existe um limite, que existem umas limitações, e aí vai variando de projeto para projeto, mas que não é uma terra sem lei. Ou seja, eu não posso botar 200, eu posso botar 30 projetos com o valor que eu quiser e eu vou ter autorização para captar isso. Não dá. Então, o que ele deixa aqui muita vontade que existem limitações para cada tipo de regime tributário, para cada tipo de pessoa e para cada tipo de projeto também, né? Então, no que eu acho lógico, né? Se a lei é uma lei que precisa ser democrática, logicamente preciso ter dispositivos para que a diversidade de pessoas tentando captar isso seja a maior possível, né?